Você teria coragem de realizar trabalhos anteriores em impressora 3D, como um lateral, por exemplo? Tem várias formas de escanear utilizando o seu celular ou câmera profissional, como neste exemplo que eu fiz um vídeo de 50 segundos no modelo do paciente para demonstrar as possibilidades. Nesse modelo eu fiz escaneamento tanto com fotos, usando 50 fotos, normal, mas também fiz o escaneamento com vídeo, como foi demonstrado aqui. Mas voltando ao caso clínico, os materiais impressos hoje eles têm capacidade de substituir as antigas porcelanas? O que você acha? Nesse vídeo vou demonstrar um caso feito dessa forma. E durante a passagem das imagens, principalmente na hora do desenho, quero falar sobre vantagens e desvantagens e sobre a estratégia de se trabalhar com os impressos. Nos últimos 3, 4 anos tenho trabalhado com muitos impressos em pontes, coroas, facetas e sim, pode-se trabalhar com os impressos em substituição a muitos tipos de porcelana, dependendo das vantagens, desvantagens, indicações, contraindicações, como qualquer técnica do mundo. Edite Planikátil para poder separar esse lateral, que é a coroa de referência, e assim eu consegui individualizá-lo e usar esse formato, tamanho, direção e inclinação na coroa final. Você pode tratar esses materiais impressos como se fossem as antigas porcelanas feldispáticas, porque a sua resistência flexural é a mesma, ou muito parecida. Então nós temos materiais impressos que são mistura de zircônia com resina impressa, também temos materiais que são a mistura de porcelana com até 59% de porcelana e o resto resina, e tem até materiais novos que estão surgindo que seriam de 70% de porcelana. Apertando S no teclado e selecionando corretamente qual é a extensão do término cervical, agora nós vamos com isso selecionar o preparo e a partir daí saber até onde vai a nossa coroa. Nessa hora eu costumo apertar O, B e Enter para melhorar e regularizar a seleção e as bordas da minha seleção. Nessa caixinha ao lado que aparece quando você aperta S, você consegue dimensionar, calibrar quanto você vai regular das bordas da seleção, o quanto vai deixar elas mais regularizadas. Se eu segurar Ctrl e também segurar o botão direito do mouse e arrastar o mouse um pouquinho para a direita, eu estendo a seleção, depois segurando Ctrl e apertando 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, eu clicar dentro, eu tiro a seleção de dentro e deixo a seleção somente na borda. Duplico a maxila e depois, em uma das duplicatas, eu vou e seleciono toda a área pintada para destacar ela apertando Y. Assim, eu vou ter uma margenzinha para criar um troquel. Se quiser aumentar o processamento de dados nas bordas, pode dar 2 cliques na borda do troquel, apertar R para aumentar a quantidade de triângulos e OK, Accept ou Enter. Depois seleciona a borda de novo, aperta T para conseguir criar uma haste para o troquel. Pronto, agora com o troquel digital nós podemos olhar em todas as direções a coroa referencial que vai nos guiar na construção da coroa final. Ficaria mais difícil, mas também seria possível fazer alterações olhando de perfil, olhando por mesial, olhando por distal, porque claro que se eu separo o dente da maxila eu consigo olhar com mais facilidade e editá-lo com mais facilidade de diversos ângulos. Aqui, por exemplo, na palatina nós vemos que está muito fino, então a gente tem que aumentar aqui a espessura. Como é um impresso, eu sugiro que você deixe acima de 0,6, 0,7 mm. Agora vamos na biblioteca, pegamos um dente de estoque e aí colocamos em posição para depois confeccionar o desenho de uma coroa permanente. Existe, como eu já mostrei nesse canal, 2 formas diferentes de fazer. Um para provisório ou uma coroa mais rápida e o outro uma coroa um pouco mais lenta de ser feita, mas com aquela qualidade de programas pagos. Como será impresso, não acho necessário fazer aquela coroa padrão Exocad ou programas pagos, porque você pode na mão dar um ajuste já que é um impresso, que é mistura normalmente de zircônia com resina ou porcelana com resina. Dá para você ajustar em mãos aquilo que você acha que não resolveu no desenho. Em uma coroa impressa, quando ela der problema e você precisar trocar, por exemplo, é muito mais simples do que os outros materiais indiretos. Você não precisa remover, ajustar o preparo, moldar novamente, escanear novamente e nem desenhar novamente. Você simplesmente vai lá no seu desenho que já foi feito uma vez, imprime mais um e quando o paciente chegar em uma única sessão você remove a antiga e coloca uma nova. Dessa forma você tem uma facilidade
facilidade, uma economia de tempo e de dinheiro muito grande para substituir uma coroa que possa ter manchado ou fraturado ou que por algum motivo precise ser substituída. Essa facilidade em trocar ou fazer manutenção em coroas impressas faz com que você consiga baixar muito o teu preço caso você seja um dentista e esteja atendendo pacientes. Você consegue reduzir muito o custo final desse trabalho, caso você queira, porque realmente é muito mais simples, economiza muito hora clínica, material, economiza muito trabalho da sua mão para você substituir ou fazer manutenção. Uma das coisas mais sensacionais é a capacidade de edição em boca. Uma coroa dessa você pode, ao imprimir, testar em boca do paciente ou nos modelos, articulando, tirando o excesso, fazendo os ajustes necessários e depois aplicando o glazer. Isso quer dizer que você consegue em boca fazer todos os ajustes necessários antes de cimentar e depois você pode dar a maquiagem, glazer e assim deixar ela com um aspecto muito parecido com aquelas porcelanas antigas. Fica um trabalho muito bonito e muito bem ajustado em boca. Bem diferente das porcelanas que vêm de laboratório, que se você for ajustar em boca após elas terem sido prontas, elas ficam com uma aspereza muito grande, o que ocorre um desgaste excessivo do dente antagonista ou manchamento nessa região da porcelana com o tempo de uso. Ou seja, as porcelanas de laboratório elas não devem ser editadas em boca, a não ser que você mande de volta para o laboratório dar novo acabamento, polimento e glazer. Como já ensinei diversas vezes nesse canal a desenhar coroas ou indiretos, agora vamos pular o vídeo para as partes finais, para a gente poder ver o resultado. Uma das grandes vantagens dos impressos, como já falei, é não precisar de um desenho 100%, afinal você consegue editar ele até em boca. E você pode dar acabamento, polimento, ajustes, até acrescentando material ou retirando. Depois você pode dar tua maquiagem, teu glazer e entregar um serviço 100%. Atendendo apenas um paciente, eu consigo recurso suficiente para comprar um pote inteiro desse material impresso. E com um pote desse você consegue fazer para mais de 50 coroas. Então faça seus cálculos e veja se isso é rentável o suficiente. Como boa parte dos impressos é material resinoso, a cimentação se torna extremamente simplificada. Você não precisa de ácido fluorídrico nem de cimento resinoso. Na grande parte das vezes você consegue cimentar até com resina fluida, fazendo o famoso ácido adesivo e depois aplicando a resina como se fosse um cimento. Uma resina fluida cola muito bem e faz o seu trabalho ser ainda mais barato, ainda mais econômico e eficaz. Muitas pessoas me perguntam se a técnica de escaneamento por celular realmente funciona. Bom, se você é novato nesse canal, dá uma olhada nos outros vídeos e veja a quantidade de pacientes que foram tratados através do escaneamento por celular, tanto em modelos de gesso do paciente, das arcadas, quanto da face. Essa era a ideia de hoje. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deus abençoe e valeu!